Vamos lá, matemática objetiva. Gente, hoje é terça-feira e terça-feira aqui no Matemática Objetiva é dia de quê? Concurso público. Perfeito! E nós vamos trabalhar hoje uma polêmica da banca CESP-Sebrasp a respeito do assunto proposições, ok? Nós estamos aí no segundo semestre de 2020, então é muito importante o pessoal que vai fazer prova por DPEM, Polícia Civil do Distrito Federal também, ok? O pessoal que está aí de olho no edital que vai sair a qualquer momento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, esses dois concursos também têm grande chance, né? Lembrando, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os últimos concursos, né, foram exatamente CESP-Sebrasp, ok? Então é muito importante esse debate que eu vou fazer através dessa banca e de um conceito muito importante, que é a primeira aula do estudo de raciocínio lógico da parte de lógica proposicional, né? Tabelas verdades, tautologia, tudo isso. O primeiro estudo nosso são as proposições. E é muito importante vocês dominarem isso para depois darem o próximo passo, que são as nossas tabelas verdades. Bem, gente, o que acontece é o seguinte. Na última prova da Polícia Federal de 2018, na banca CESP-Sebrasp, teve uma questão, e eu vou dizer aqui exatamente para vocês qual foi a questão. Foi a questão o item número 51, ok? E essa questão foi anulada, esse item foi anulado, perfeito? E é exatamente em cima disso que a gente vai discutir. Eu vou mostrar essa questão para vocês e a gente vai discutir por que essa questão foi anulada. E a grande polêmica está exatamente em cima da justificativa. Bem, vamos lá, eu vou jogar a questão na tela e a gente vai analisar juntos essa questão. Bem, o texto base, em que vai servir inclusive para outros itens, mas de cara, o primeiro item já é o que gerou a polêmica, é o seguinte. As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Bem, primeira proposição, P, João e Carlos não são culpados. Segunda proposição, Q, Paulo não é mentiroso. E a proposição R, Maria é inocente. Continuando, considerando-se que não X representa a negação da proposição X, julgue os itens a seguir. Vamos para o item 51, hein, gente? Aonde está todo o nosso debate no nosso vídeo de hoje. Então, atenção. O item 51 diz: as proposições P, Q, R são proposições simples. Gente, a gente não tem a preocupação de julgar se isso realmente é uma proposição, tá? Tem várias questões do estudo de proposições em que ele vai te dar uma sentença e você vai ter que determinar, de repente, se aquilo é uma proposição ou não. O enunciado já está dizendo que isso é uma proposição. Vamos para a definição do estudo de raciocínio lógico. Professor, o que é uma proposição? Atenção para a definição, hein? É uma sentença declarativa em que pode-se julgar verdadeiro ou falso. Vamos para outra definição, muito parecida, só mudando um termozinho. É uma oração declarativa em que pode-se julgar verdadeiro ou falso. Gente, toda oração que você tiver, em que no final cabe o julgamento verdadeiro ou falso, nós temos uma proposição. Até aí tudo bem? Percebam vocês que a gente pode falar uma sentença declarativa ou uma oração declarativa. Vamos pegar um pouquinho o conceito de oração da língua portuguesa. Gente, o que é uma oração? É, na verdade, quando você tem um sujeito e o predicado. E o predicado é exatamente o quê? O verbo e uma referência ao sujeito. Exemplo clássico. Vou até pegar aqui um Paulo. Paulo, né? Paulo é bonito. Um exemplo. Vou pegar aqui um caso, um sujeito que... Aliás, eu falei Paulo e botei Paula, né? Já que eu botei bonito, vamos de Paulo mesmo. Presta atenção. Paulo é bonito. Gente, esse aqui é o nosso sujeito e isso aqui é o nosso predicado. O verbo e a referência ao sujeito. Ponto. É um exemplo clássico que nós temos de oração. Então, se você tem uma oração em que cabe o julgamento verdadeiro ou falso, isso é uma proposição. Ou seja, gente, quando você tem uma proposição, pensa numa oração. Pensa exatamente nesse formato aqui, ó, sujeito e predicado. Gente, todo predicado tem que ter um verbo.
Se você tiver, na verdade, na língua portuguesa, se você tiver várias orações, você tem um período, não é isso? Que no caso da matemática, no raciocínio lógico, isso aí vão ser, na verdade, as proposições compostas. Fazendo uma analogia, claro. Beleza? Então vamos lá. Qual foi a polêmica? O que gerou, na verdade, um desconforto nessa questão para a maioria dos alunos, né, dos concurseiros que fizeram a prova, e a banca simplesmente balançou? Que foi exatamente o seguinte: quando a gente tem essa proposição P, gente, as proposições Q e R não tem dúvida nenhuma. A proposição Q é: Paulo não é mentiroso. Proposição clássica, simples. A terceira proposição ali, que é a R, né? Maria é inocente. Tipo essa aqui, simples, ok? Agora, a proposição P mostra João e Carlos não são culpados. Muita gente simplesmente enxergou, destrinchou essa oração aí. Pensou assim: João não é culpado e Carlos não é culpado. E aí, quando destrinchou, simplesmente falou: opa, nós temos uma proposição composta. Porque João não é culpado seria uma proposição simples e conectivo, né? Carlos não é culpado, já seria outra proposição. Então, muita gente na cabeça destrinchou essa frase. E aí pensou: opa, ela não é proposição simples. Só que, gente, uma proposição é uma oração declarativa, uma oração que cabe o julgamento verdadeiro ou falso. Não estou dizendo que toda oração é uma proposição. Se tem uma oração em que cabe o julgamento verdadeiro ou falso, nós temos uma proposição. E, gente, na língua portuguesa existe sujeito composto. Paulo, né? Paulo não está nessa. João e Carlos não são culpados. João e Carlos, sujeito composto, não são. É o nosso predicado. Acabou. Nós temos sim a banca, o CESP, na verdade, tinha que bancar. Isso é sim uma proposição simples. O gabarito dessa questão é certo. Porque exatamente o que ele falou, ó, no item 51, as proposições P, Q e R são proposições simples. Perfeito, isso está certo. Só que a banca cedeu às reclamações, porque muitos alunos falaram: não, essa primeira, a gente destrincha isso, são duas proposições com conectivo. E aí simplesmente o CESP anulou essa questão. Só que aí vem o seguinte: pô, Zimmermann, isso não é um pouco complicado, né? Não foi injustiça? Gente, preste atenção. No mesmo ano, o CESP, na prova da BIM, mesmo formato de prova, certo ou errado, clássico do CESP-Sebrasp, gente, o CESP fez uma questão exatamente desse tipo e manteve a lógica de que cabe simplesmente um sujeito composto. Você tem aqui no caso, na verdade, uma oração. Vamos ver? Vou jogar essa questão agora na tela da BIM e a gente vai ler juntos. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Então vamos lá. Julguem os itens. Vamos lá, vou jogar aqui a questão na tela, né? Julguem os itens a seguir a respeito da lógica proposicional. Não tem nem texto base aí, vai direto no ponto, hein? Então olha só, esse aí foi o penúltimo item da prova, hein? E esse item 59, atenção, é a mesma coisa que a gente discutiu agora há pouco, hein? O item diz: a proposição, vamos lá, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Parou. Atenção, hein? Pode ser corretamente representado pela expressão lógica P, E, Q, E, R. Esse símbolo, na verdade, é da nossa conjunção E, ok? Conectivo que liga teoricamente essas três proposições. Então, de novo, pode ser corretamente representada pela expressão lógica P, E, Q, E, R, em que P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas. Gente, compara essas questões. Simplesmente nós temos o sujeito composto, poderes executivo, legislativo e judiciário, certo? Devem estar, já tem o verbo aí, tá? Esse verbo
junto com a referência que vai ser dada no resto da frase, simplesmente compõe a oração completa. Sujeito composto e o predicado. Isso não é uma proposição composta, é uma proposição simples. E o CESP-Sebrasp bancou o gabarito é errado. Então, se essa questão, o gabarito é errado, como foi, por que que a questão do que a gente acabou de fazer, né? Do Carlos e do... Já eu estou trocando até os nomes, hein? Por que que aquele item, por que essa proposição P, João e Carlos não são culpados? Por que que isso não é uma proposição simples? Isso é sim uma proposição simples, tudo bem? Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar disso? Primeira conclusão, provavelmente o CESP não deve mais tocar nessa ferida, muito provavelmente o CESP não vai fazer mais esse tipo de questão. Agora, se ele fizer esse tipo de questão, vamos no histórico, gente. Eu quero que vocês acertem. E historicamente a gente tem uma questão que bancou, que isso é uma proposição simples com sujeito composto, e a outra, a banca simplesmente anulou, né? Não quis entrar nesse embate. Sempre importante lembrar que, gente, apesar da banca ser a mesma, nós podemos ter, na verdade, equipes diferentes corrigindo e tendo que tomar essas decisões. Logo, vale o entendimento, por enquanto, tipo assim, Zimmermann, simplesmente eu acabei de encarar um concurso e caiu essa questão. Vamos no entendimento da prova da BIM, e se você tiver um sujeito composto, um verbo, ok? Acabou. Você vai ter uma proposição simples. Beleza? Então, galera, vamos cair dentro do estudo das proposições, tá? É muito importante. E aí, nas próximas videoaulas que a gente vai fazer, vai vir o quê? Tabela verdade, muita tabela verdade, que é muito importante, beleza? A gente não se esquece, se inscreve no nosso canal. Toda terça e quinta, aqui no Matemática Objetiva, é concurso público, muita Polícia Federal, Rodoviária, DEPEN, Polícia Civil do Distrito Federal, beleza? Matemática Objetiva, dá aquela curtida no nosso vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Valeu, galera!